Meu nome é Denise Aragão, eu faço parte do Grupo Mundo Azul, sou membro fundadora do Grupo Mundo Azul. Essa é a 8ª edição da caminhada. A ideia da caminhada surgiu há 8 anos atrás, quando junto com o meu marido e outros pais, né, de crianças com autismo, nós percebemos que havia muito desconhecimento por parte da sociedade, por parte da população como um todo, a respeito do transtorno do espectro autista. Os terapeutas, psicólogos que estudavam psicanálise e o pessoal que estava começando a entender de terapia cognitivo-comportamental acabou criando uma teoria de que o autismo era causado por um problema maternal, de comportamento da mãe, que muitas vezes inconscientemente negava o filho durante a gravidez e o início do desenvolvimento, e isso acabava gerando o autismo. Então, a caminhada ela é importante, né? Tudo que gera conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é libertador. Às vezes a pessoa tem um certo preconceito pela falta de conhecimento. Então, isso gera assim, a expectativa das pessoas também, a união dos pais, troca de conhecimentos. Assim, eu aprendi muito levando meu filho para fazer tratamento em alguns lugares, né, com outros pais. O nosso primeiro slogan foi: o Brasil precisa conhecer sobre o autismo. Então, precisamos falar sobre o autismo. Então, a caminhada surgiu, a princípio, com essa primeira ideia. Então, fizemos a caminhada para chamar a atenção também das autoridades. O primeiro centro de tratamento que recebeu a gente foi um centro público, que é o do IPUB da UFRJ. Foi lá no CARIM, que é o Centro de Assistência e Reabilitação da Infância e da Mocidade. Foi o primeiro lugar que nos deu uma acolhida no momento em que a gente estava no luto ainda, né? O diagnóstico é um soco na boca do estômago. Mas a gente sabe que precisa passar do luto para a luta e não pode demorar muito tempo nisso, né? A gente tem que agir rápido porque a intervenção precoce ajuda no prognóstico. Então, a esfera pública nos atendeu sim. Infelizmente, a estrutura de atendimento tem muito mais demanda do que capacidade de oferta. Então, a gente sentia que se a gente dependesse apenas das intervenções públicas, eles não iam conseguir avançar. Então, a gente teve que partir para uma ação na iniciativa privada mesmo, com os terapeutas nos consultórios particulares, enfim. O advento dos estudos genéticos, a partir da década de 80, a gente começou a estudar o genoma, a gente começou a entender as doenças cromossômicas, a gente começou a entender o que era síndrome de Down, Klinefelter, Turner, essas síndromes cromossômicas mais grosseiras. A gente passou a ver que determinados pacientes também tinham autismo, tá? E aí a gente começou a entender que poderia ter alguma característica orgânica genética. E aí a gente viveu um boom, a partir da década de 80 até os anos 2000, mais ou menos, de entendimento de que era uma doença genética. Então, que você nasceria com esse problema. Com o advento do conhecimento de uma outra teoria nova a partir do final da década de 90 e o começo do novo século, que era a teoria epigenética de desenvolvimento, em que o ambiente transforma a genética e a gente vive nessa confluência de fatores genéticos e ambientais, aí a gente começou a entender o autismo como uma doença epigenética. Olha, eu acho que as pessoas não compreendem. Ainda há muita desinformação sobre o transtorno do espectro autista, mas ao mesmo tempo eu me sinto privilegiado por ter chegado nesse universo há 6 anos e não há 20 ou 30 anos, porque de fato houve um avanço significativo. Na verdade, a nossa sociedade ela é preconceituosa, não só contra o autismo, ela é preconceituosa de todas as formas. Se você é baixo, se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é pobre, se você é rico, a sociedade ela já é preconceituosa. Mas a luta maior é a respeito da criança ela ser introduzida na sociedade de forma normal, da criança ela participar de uma escola normal, não precisar participar só de uma escola específica. Também tratamentos, eles são muito difíceis, são caros, tem muitas pessoas... Até também para a inclusão no mercado de trabalho, né? A gente fala de criança, mas com o tempo... Mas hoje também tem mudado, né? Então você vê muitas empresas que se aderem realmente à inclusão, né? De um percentual, né? A luta é para que os nossos filhos eles sejam independentes. O que a gente luta por isso? Mas se a sociedade não estiver preparada, hoje eles são crianças e já tem adultos autistas. Aí ele chega no mercado de trabalho e aí?
A gente trata, passa ao longo da nossa vida cuidando, tratando, aí chega na idade adulta onde ele está preparado para isso, mas e a aceitação? Como que vai ser? Então, muitos pais se preocupam com isso, Então, o trabalho é grande, o trabalho é árduo e a conscientização é o primeiro passo disso tudo. Então, essa caminhada, ela é muito simbólica. Então, é uma síndrome altamente complexa, não só neuropsiquiátrica, e hoje a gente precisa de um atendimento multidisciplinar médico. Então, o paciente com autismo precisa ter endócrino, precisa ter imuno, precisa ter gastro, precisa ter psiquiatra, precisa ter neuro, além do atendimento multidisciplinar terapêutico também, o que não existia antes. Então, esse raciocínio está começando a mudar. E o desenvolvimento agora das crianças está acontecendo de uma forma... A gente que acompanha as crianças está sendo muito diferente do que era antigamente. Então, antes você dava um diagnóstico de um autismo e aquela criança estava meio que condenada. Você tinha muito o que fazer. Hoje, com o entendimento que a gente tem sobre o autismo, a gente consegue cuidar de todas essas áreas e, assim, fazer com que o desenvolvimento aconteça de uma forma muito legal. A socialização dele é incrível, ele é um líder na escola, ele mobiliza as crianças, ele chama, ele conduz as brincadeiras, né? Mas também gosta que a coisa seja muito do jeito dele, né? Porque uma das características é gostar muito de ter o controle sobre o universo, sobre as situações. Então, quando a coisa sai muito do controle, daquilo que ele pensou, daquilo que ele planejou, é o momento que ele se irrita e às vezes tem uma crise de raiva, sai um pouco do eixo. A gente não sabe só de olhar qual é a realidade. O autismo é um transtorno que não é aparente, né? não é sindrômico, enfim. Então, a gente vê uma criança que é aparentemente normal, né? Ou seja, que se enquadra nas normas sociais, saindo dessas normas, fazendo um chiliquinho, tendo uma birra, que aparece uma birra e pode ser o resultado de um quadro, um resultado de uma manifestação do transtorno que aquela criança sofre. Vocês mais gostam de brincar, de fazer? Ir pro mar! Você? Ir pro mar! Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Esse vídeo foi para representar eu conseguir a minha marca de 300 inscritos. E muitos likes também no meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu!